aqui uma passagem, e através dessa passagem, dessa história tão poderosa, tão linda, nós vamos buscar aqui a direção de Deus para a nossa vida. Amém? Lucas capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 43 e nós vamos ler até o versículo 48. Lucas capítulo 8, 43 ao 48. Você pode ir pela sua Bíblia ou vão projetar aqui pelos monitores e nós vamos acompanhar a leitura juntos. Amém, queridos? Fique esperando receber de Deus a direção que você precisa para a sua vida. Cada um de nós aqui temos um alvo a atingir, temos algo a resolver, mas acima de tudo nós precisamos entender que nós temos um Deus que está conosco e que Ele quer, através da sua palavra, manifestar o poder dEle na nossa vida. Amém? Você o adorou, você exaltou, abriu o seu coração, agora é a hora de você alimentar. Eu sempre digo, e é preciso sempre frisar isso, nós somos seres espirituais. Você não é o que você está vendo, você não é o seu corpo, você não é as suas emoções, apesar de tudo isso te compor, mas nós somos seres espirituais. Por isso, tudo acontece primeiro em nosso espírito. Se o teu espírito está fortalecido, aqui fora pode existir uma guerra que você tem o domínio das coisas. E quando nós nos alimentamos da palavra, nós nos alinhamos, voltamos ou temos pelo menos condição de voltar ao estágio original, como Deus criou o homem. Deus te criou para estar no domínio e no governo da tua existência. Quando Deus criou o homem, Deus deu a vida ao homem, mas Ele também diz, domine sobre todas as coisas. Você tem dominado as coisas ou tem sido dominado por elas? Dominado os seus sentimentos ou sido dominado por ele? Dominado as suas emoções ou sido dominada por ela? Dominado as coisas da vida ou a vida tem te dominado? Você está no comando da tua existência ou você está sendo guiado por algo? Guiado por um sentimento, guiado por uma raiva, por um ódio, guiado por circunstâncias, por pessoas. Nós não fomos criados para ser guiados por nada, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele fala no teu interior, no teu coração, mas não é no coração de qualquer um, porque o coração do homem que não está vivendo de acordo com a vontade de Deus é um coração enganoso. A palavra de Deus diz que Deus nos daria um novo coração, mas esse novo coração é para quem? Para aqueles que nasceram de novo, e nascer de novo é você passar a pautar a sua vida pelos ensinos de Cristo. Amém, pessoal? Cristo tem que te governar, amém? Quando Ele te governa, Ele te coloca no comando, porque, como eu disse, Deus criou você para dominar todas as coisas. Digam amém, pessoal. Aqui nós temos uma passagem que eu quero mostrar para você o poder de Deus, de cura no sentido literal da palavra, mas no sentido original, sozo, não da cura na língua portuguesa só, que está limitado somente à cura do corpo ou à cura das emoções. Não, é sobre tudo aquilo que Deus fez através de Jesus na cruz do Calvário. Digam glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, e uma mulher que tinha fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, de Jesus, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes, quem é que me tocou? Continua. E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Amém? Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo a sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém?
Aqui, meu irmão, está intrínseco a palavra sozo, a palavra sozo vem do grego, que é salvação, cura, restauração, preservação. Tudo isso aqui aconteceu na vida dessa mulher. Digam glória a Deus. E a cura de Jesus, ela abrange tanto o aspecto físico, como o espiritual e o emocional. Foi exatamente isso que aconteceu na vida dessa mulher. Agora, algumas coisas eu quero ressaltar aqui para você. Além da hemorragia que ela sofria há 12 anos, ela também tinha um problema emocional. Qual é o problema emocional? Vamos lá para Levítico, capítulo 15, o versículo 25 e 27. Eu quero lhe mostrar algo aqui, que era uma lei que estava em operação naquele tempo. Que lei era essa? A lei de purezas. Então Deus havia instituído uma lei, e nós vamos ver essa lei, e eu quero que você entenda o que está dizendo aqui, mas embora era uma lei que tinha um cuidado de Deus, por ela estar há 12 anos sofrendo de hemorragia, essa lei lhe causou problemas emocionais, problemas na alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Então aquela mulher, além do problema do corpo, além da saúde, ela tinha outros problemas, que aquela hemorragia tinha lhe causado. Olha o que diz lá, vamos lá, Levítico 15, 25 ao 27. Aqui é instituída uma lei, chamada a lei de purezas. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do seu fluxo, todos os dias do fluxo da sua imundícia, será imunda, como nos dias da sua separação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda a coisa sobre o que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. E qualquer que tocar será imundo, portanto, lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. Aqui é instituída uma lei. Quando nós olhamos essa lei, com a visão que nós temos hoje, nós podemos imaginar assim que Deus foi um pouco meio cruel com as mulheres. Mas aqui Deus ele institui uma lei que na verdade estava preservando a saúde da mulher e a saúde do homem, levando em consideração que naquele tempo não existia água, era muito difícil o acesso à água. Então Deus coloca uma lei para que os homens entendessem o seguinte: olha, nesse período a mulher ela tem que ficar separada. Por quê? Porque há um problema aí muito mais do que apenas um fluxo de sangue. Vocês não têm como manter a higiene pelo local que vocês estão vivendo. Então, na verdade, essa lei, ela demonstrava um cuidado de Deus em preservar a saúde da mulher e a saúde de todos que ali estavam. Consegue compreender? O que acontece? Essa lei, passaram-se os anos, passou a ser um ritual do povo judeu. O povo judeu seguia aquilo. E era dessa forma. Então, leva em consideração que essa mulher não estava passando por aquilo apenas 7 dias, 1 semana ou 15 dias. Quantos anos ela estava com hemorragia? Há 12 anos. A partir daquele tempo que foi instituído a lei da pureza, todas as mulheres, quando ela tinha hemorragia, ela tinha que ser separada da sociedade, e você viu ali que ela não podia estar em comunhão com ninguém. Imagina essa mulher agora sendo proibida de ter relacionamento, e eu não estou falando íntimo, relacionamento interpessoal, durante 12 anos da sua vida. 12 anos da sua vida, ela tendo que ficar separada. Então, o que isso causou na vida dela? Muito mais do que um problema de saúde, ela tinha agora um problema de rejeição, um problema de isolamento, um problema de depressão, um problema de solidão, ou seja, a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos estavam afetados. Consegue compreender, sim ou não? Ela estava separada. A lei dizia que ela não podia sair e estar em sociedade. Isso trouxe a ela um isolamento. Isso trouxe a ela todo um problema que foi desencadeado por causa de um problema físico. Além de tudo,
também lhe trouxe um problema financeiro. Nós lemos nessa passagem que essa mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha com os médicos. Então era uma mulher que tinha posses, era uma mulher que tinha recursos, levando em consideração que a medicina naquela época era escassa, nem todo mundo tinha acesso. Essa mulher, por causa do seu recurso, por causa da sua condição financeira, ela tinha privilégio que a população da época não tinha. Mas mesmo com todo o seu recurso, e mesmo pagando tudo que era preciso, a medicina não conseguiu lhe ajudar. Imagina como estava essa mulher. Ela não estava só com problema no corpo, ela estava com problema em diversas áreas da sua vida. Problema na sua vida econômica, problema no seu emocional, no seu sentimental, se sentindo sozinha, se sentindo realmente derrotada. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Ela sabia que Jesus estava curando pessoas, libertando pessoas. E quando ela ouviu falar de Jesus, aconteceu algo que está lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17. O que está escrito lá? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando ela ouviu que Jesus estava curando, a fé surgiu no coração dela. A fé surgiu no coração dela. Ela sabia que se Jesus estava curando, estava ali a salvação dela. A partir daquele momento, a vida dela poderia mudar. Mas tinha um problema. O que dizia a lei? Ela não podia estar em sociedade. Ela não podia tocar em ninguém. Consegue compreender, pessoal? Então ela estava diante da fé que estava impulsionando ela a tomar uma atitude, mas ela tinha muitos outros obstáculos, inclusive a lei que a proibia de sair e estar em público, e estar em sociedade, em tocar em pessoas. A fé que estava no coração dela, em uma outra passagem, diz assim, que ela dizia com ela mesma, se tão somente eu tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei curada. Se tão somente eu tocar. Mas o que dizia a lei? Ela não podia tocar. Então você entende aqui, irmão, que nós estamos diante de algo que define se você vive em fé ou não. O que é que define? A fé, quando surge, meu irmão, nenhum obstáculo é capaz de parar uma pessoa que tem fé. Nada é capaz, poderoso o suficiente para impedir uma pessoa que tem fé de chegar no seu objetivo. Tinha uma lei, ela não podia tocar. Tinha uma lei, ela não podia estar na sociedade. Ela não podia estar entre pessoas. Ela tinha uma lei. O que ela ia fazer? Desobedecer a lei? Mas a fé, meu irmão, faz a pessoa olhar para todos os problemas e dizer, nada disso me impede. Eu não sei qual é o problema de vocês. Eu não sei como você entrou aqui, qual é o obstáculo que você tem que vencer. A fé diz algo no seu coração. Mas se essa fé for a fé bíblica e não a fé humana, você pode olhar os obstáculos, você pode olhar as circunstâncias, e ela não é capaz de fazer você retroceder. Esses problemas e os obstáculos que você enxerga, não é capaz de fazer você retroceder. Aquela mulher estava isolada há 12 anos, não era 12 dias. Ela tinha um problema que parecia insolúvel. Ela tinha muitas dificuldades. Mas o que ela fez, meu irmão? Ela agiu diante de toda circunstância contrária. O que tem te parado? O que é que tem feito você voltar atrás? Se algo é páreo ou poderoso o suficiente para fazer você recuar, eu quero dizer para você uma coisa. Você não está agindo com a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo vai dizer para você, tudo é possível ao que crê. A mente de Cristo vai dizer a você, não volte atrás, permaneça, continue. Mas a mente natural vai dizer para você, você tem esse obstáculo, você tem isso, a lei diz isso, você não pode tocar em ninguém. A fé que estava no coração daquela mulher fez com que ela olhasse para todos os obstáculos e enfrentasse tudo aquilo. Meu irmão, se a fé que está no seu coração é a fé bíblica, não importa o que diz a lei. Eu não estou falando da lei dos homens, mas também pode ser ela. Não importa aquilo que vem como força de lei tentando te parar. Não importa o que aconteça na sua vida, você vai continuar
e você vai fazer aquilo que está no seu coração, aquilo que Deus está te direcionando. Digam glória a Deus. Meu irmão, tem muitas pessoas que dizem, eu tenho fé, mas na hora de agir ele fica, mais isso, e mais aquilo, mas olha aquilo lá. Então isso não é fé, meu irmão, isso é sentimento, isso é vontade, pensamento positivo, não é fé. A fé bíblica, nada é poderoso o suficiente para lhe parar. Se algo está lhe parando, a fé bíblica não está em você. Agora, a boa notícia ou a má notícia, depende de que ângulo você vai olhar, é que se a fé bíblica não está no seu coração, só tem um responsável, você. Por quê, apóstolo? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se a fé bíblica não está no seu coração, você não tem ouvido a palavra de Deus. Não tem escutado. Escutar, todos vocês agora estão escutando. Escutar, toda pessoa que vem à igreja escuta. Dar ouvido é outra coisa. Amém? Consegue entender sim ou não? Muitas pessoas escutam. Escutar é saber que tem algo falando. Agora, dar ouvido é dar atenção àquilo que você escutou. A fé vem pelo ouvir. Você tem dado ouvido àquilo que Jesus falou? Você tem dado ouvido que a palavra de Deus diz? Se você dá ouvido, a fé está no seu coração. E se essa fé está no seu coração, meu irmão, essa fé é poderosa para fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que ela diz que vai fazer. Não tem nada que vai te parar. É a multidão. Que multidão está te parando? A multidão cercava Jesus, meu irmão, mas a multidão não foi capaz de segurar aquela mulher. Ela tinha algo no seu pensamento. Mas eu não posso sair. O que está no seu pensamento que está impedindo você de agir? O que está no seu pensamento que está te parando? Aquela mulher tinha uma voz no pensamento, mas essa voz não foi páreo, não foi poderoso ou poderosa o suficiente para parar aquela mulher. Por quê? Porque apesar daquela voz que dizia, você não pode sair na multidão, tinha uma fé no coração que dizia, mas se você tocar, você vai ser curada. Quantas pessoas não estão tomando posse da bênção, meu irmão? Porque a fé está dizendo algo, mas ela está questionando. Sabe por que você questiona? Porque não tem a mente de Cristo. E por que não tem a mente de Cristo? Porque não decidiu colocar os seus pensamentos cativos, obedientes àquilo que Deus diz. Consegue compreender, sim ou não? Meu irmão, a fé bíblica vai te impulsionar. Amém, pessoal? E a despeito de qualquer coisa, você vai fazer aquilo que tem que fazer para alcançar sua vitória. A multidão apertava Jesus e ela não podia passar pela multidão. Eu fico imaginando essa mulher, olhando Jesus e a multidão apertando. Na mente dela dizia, a lei diz que você não pode tocar lá. Na mente ela dizia, a lei diz que você não pode sair em público. Mas ela passou por cima de tudo. E ela saiu andando entre aquela multidão. Acredito eu que levando cotoveladas, levando empurrões, levando, e meu irmão, um monte de gente xingando. Onde você vai? E aquela mulher fechou os ouvidos. Quem tem fé, meu irmão, não para ouvir as perseguições, as má notícias, não para dar ouvido a nada. Ela só quer saber de alcançar o objetivo. Ela só quer saber de tocar na bênção. Ela não para enquanto não tocar na bênção dela. Amém, pessoal? E a multidão apertando, fica imaginando, todo aquele povo impedindo, e ela toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca, ela sente que estancou a hemorragia. E Jesus olha para trás e pergunta, quem me tocou? Eu fico imaginando que naquele momento, com aquela pergunta, o medo tomou conta. Quem me tocou? Eu não podia tocar. Mas a fé bíblica te deixa cego diante de todas as circunstâncias contrárias. Se você está enxergando muitas circunstâncias contrárias, a fé que está aí não está sendo bíblica, porque a fé bíblica te cega, e você não encontra possibilidades contrárias, você não enxerga nada ao contrário. Deixa eu te dar um exemplo. Isso é a fé que veio no meu coração, não estou falando para você fazer isso, mas é um exemplo. Quando eu ouvi, lá com 11 anos,
que se eu me batizasse, eu seria um novo homem. Nada me impediu. A igreja que eu congregava só batizava acima dos 12 anos. Eu fui falar com o meu pastor: pastor, eu quero me batizar. Ele: quantos anos você tem? Eu falei: 11. Não batizo. Eu falei: batiza. Imagina uma criança de 11 anos dizendo para um pastor. Eu falei para ele: o senhor não está entendendo. Eu preciso ser batizado. Eu não posso te batizar, você não tem idade. Eu falei: eu não posso esperar mais um ano. Eu tenho que ser curado agora. Ele, diante da minha insistência, olhou para mim e falou assim: só se a sua mãe vir aqui falar para você, para mim, sobre você. O que eu fiz? Fui para casa. Mãe, a senhora tem que ir lá falar com o pastor da igreja. Minha mãe não ia na igreja, só eu ia. Eu ia sozinho para a igreja com 11 anos. O que ele quer falar comigo? Eu quero me batizar. E é só com 12 anos. Mas por que você quer se batizar agora? Espera mais um pouco. Eu falei: não, a senhora não está entendendo. Ele disse que se eu me batizar, eu vou sair dali um novo homem. Ele falou isso para você? Eu falei: não, ele estava pregando na igreja e eu ouvi. Então, se eu me batizar, eu vou sair dali um novo homem. Um novo homem significa curado. Minha mãe falou: eu vou lá falar com ele. Qual é o obstáculo? Tem gente que fala: criança não sabe o que está fazendo. Depende. Se essa criança não estiver movida pela fé bíblica, ela não sabe. Mas se ela tiver, meu irmão, é uma explosão dentro dela. Acredite no que eu estou te falando. Eu não sou um especial. Deus olhou para mim e falou: você é o meu escolhido. Não, nós somos escolhidos de Deus. Todos nós. Meu irmão, escute. Minha mãe foi e falou com o pastor. E o pastor disse: se a senhora é responsável por ele, autorizou, eu batizo. Meu irmão, a ansiedade tomava conta do meu coração. Eu contava, não tinha relógio, né? Mas é como se eu estivesse contando as horas. Contando os dias. Chegou no dia, meu irmão. Sabe? Já se preparou para fazer uma viagem? Você prepara as malas bem antes, não é verdade? É ou não é verdade? Sabe aquela viagem que você sonha? Você prepara as malas antes, você fica naquela emoção, nem dorme. Isso era eu com 11 anos. Preparei minha roupa antes. Aonde vai ser? Vai ser lá no Rio. Eu vou. E fui, meu irmão. Quando o pastor me batizou, a hora que, questão de segundos, eu já falei: estou curado. E saí dali, meu irmão, me sentindo poderoso. Uma criança de 11 anos. Agora o pior está por vir. Eu tomava 2 tipos de remédios. Eu não podia ficar sem tomar. Mesmo tomando remédio, o máximo de tempo que eu ficava sem convulsionar com remédio, o máximo era 3 meses. Mas era frequente, direto. Direto. Qual foi a loucura maior? Eu com 11 anos, meu pastor não falou nada. Meu pastor não disse nada para mim. Ele não sabia de nada. No meu coração veio assim: se eu estou curado, eu não tomo mais remédio. Estou falando para você fazer isso. Estou falando que quem tem uma fé explosiva, qualquer coisa ele olha e fala: já venci. Mas e isso, já venci também. Parei de tomar o remédio. Eu tinha outro problema a vencer. Quem era o outro problema? O pior de tudo: meus pais. Como eu ia convencer os meus pais que eu estava curado? O que eu fiz? Tinha outras cartelas que às vezes eu deixava de tomar, tinha 2, tinha 1, ficava lá. Eu troquei a cartela cheia e pus a vazia. Passou um tempo e eu começava a contar. 1 mês, passei. 2 meses, passei.
sem tomar. Meu pai chega para mim e fala: filho, vem cá. Não acaba mais os remédios? O que aconteceu? E aí qual era o desafio? Convencer meu pai. Olhei para o meu pai e disse assim para ele: pai, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu fui curado. Como assim? Contei toda a história para ele. Alguns de vocês já ouviram dizer isso. Aí eu chamo meu pai de mais fé do que eu. E meu pai não ia para a igreja. Louco. Mas graças a Deus pela loucura dele. Eu não sei se eu teria esse peito para fazer isso. Consegue entender? Eu não sei. Ele olhou para mim e falou assim: tá, se Jesus te curou, tá bom. Ah, teu pai era crente. Não, meu irmão, meu pai se converteu há poucos anos, eu batizei ele aqui. Isso aconteceu há 40 anos atrás comigo. Um pouquinho menos. 39 anos atrás. 3 meses. Sem convulsão. 4 meses. 5 meses. E o diabo dizia na minha mente, aquela voz vinha: a hora que der vai ser grave. Posso te falar uma coisa? Meu pastor não pregava cura. Quem já leu o que eu ensino sobre isso, eu chamo isso da fé da sorte, que é agir certo sem saber que eu estava certo. Passaram-se os anos, quando eu me tornei adulto, é que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu descobri que eu agi certo, sem saber que eu agi certo. Hoje eu ensino, não é como um testemunho meu, hoje eu ensino como princípio bíblico. Isso eu estou dizendo para você, que eu, sem conhecer, agi certo e o milagre aconteceu. Se você conhece, vai dar o mesmo efeito. O que eu estou querendo dizer para você? E depois vinha, meu irmão, aqueles pensamentos. E aí eu coloquei uma meta. Quando eu fazer 15 anos e não der mais, eu vou testemunhar. Eu era criança, não sabia disso. Porque o diabo falava assim: não testemunha não, porque vai que dá de novo, você passa vergonha. Meu pastor não me ensinava que eu podia já testemunhar. Quem tem fé canta a vitória antes da hora. Olha para o teu vizinho, diga assim: se você tem fé, você já canta a vitória. Amém? O mundo vai dizer para você: olha, não canta a vitória antes da hora não. A fé diz: pode cantar a vitória porque eu garanto. Quem garante é Jesus, meu irmão. Amém, pessoal? É Jesus quem garante. Dos 15, aí vai eu fazer eletro. Plá, 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 plá. Não tem nada. Eu joguei 17. Fiz outro eletro. Nada. 20, 21, 29, 49 anos. Meu irmão, a fé, quando ela está no teu coração, não tem obstáculo que pode te parar. Mas eu quero te dizer uma coisa: essa fé é uma escolha sua. A fé vem pelo... Qual é a escolha que eu tenho que ter? Qual é a escolha? Ouvir não é escutar. Escutar é o que você faz, às vezes está com a televisão ligada, e a tua mulher pergunta: o que ele falou ali? Fala: nem sei, estou ouvindo, mas não estou escutando. Não é assim que a gente fala. Eu estou escutando, não estou ouvindo. Nem prestei atenção. Muita gente faz isso com a Bíblia. Quem dá ouvido diz: está escrito aqui, Senhor. Então vai acontecer assim. Meu irmão, qual é a multidão que te aperta? Qual é a multidão que está impedindo você de tocar em Jesus? Como chama essa multidão? Incredulidade? Dúvida? Medo? Não sei. Mas quantas pessoas, tem multidões diferentes que estão impedindo você de tocar em Jesus? Tocar em Jesus é tocar na sua bênção. Amém, pessoal?
Jesus olha e pergunta: quem me tocou? Eu vou te dizer uma coisa, presta atenção. Escute isso que finaliza, para fechar com chave de ouro. E você sair daqui para tomar posse da sua vitória. Escute isso. Muitas pessoas se esbarram em Jesus. Poucos tocam em Jesus. Uma multidão estava esbarrando em Jesus, mas só uma mulher tocou. A multidão apertava Jesus. E Jesus disse: ninguém está me tocando. Tem um monte de gente se esbarrando em mim. Sabe o que é se esbarrar? É não se envolver de fato. É não se render de fato. Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos perguntam: a multidão te aperta. É como se Jesus dissesse: uma multidão se esbarra em mim. Uma multidão não é para valer, não entra para valer. Uma multidão que não é decidida, uma multidão que não se decide, uma multidão que quer, mas não quer. Eu estou perguntando quem quer de verdade. Essa pessoa me tocou, ela se envolveu comigo. Eu pergunto: você está se esbarrando em Jesus? Ou está se envolvendo com Jesus? Porque o poder dele, para fazer o impossível, para curar o seu corpo, para curar as suas emoções, para curar os seus sentimentos, para te salvar, é o poder daqueles que se envolvem. Quando aquela mulher conta o seu testemunho, Jesus então conclui a obra: vai, a tua fé te salvou. Aplauda o Senhor Jesus.